Na ação penal aqui, 505.30.13.30, quantidade de depoimento do senhor Eduardo Cunha. Senhor Eduardo, o senhor quer complementar o que o senhor estava falando? Né? Pois não, obrigado. Então, eu perdi assim, o raciocínio, desculpa. Do foro. Do foro. Então, mas ele falou na delação dele original que tinha uma irmandade entre Michel Temer, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, Cumba Fernando Baiano. Depois ele disse que o PMDB, através de Eduardo Cunha, Renan Calheiros, incluiu Edson Lobão e Zé Carlos Bonlá e estava trabalhando para fortalecer Paulo Roberto a sua permanência. Então, como é que ele não falou de foro privilegiado? Ele falou. E ele disse também que não falou porque eu era a terceira pessoa mais influente do país. Só quando ele fez a delação em 2014 eu não era presidente da Câmara. Eu fui presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2015. Então essa história que ele não fez porque eu era a terceira pessoa mais influente do Brasil, ela não tem cabimento. Tem notícias públicas de pressão do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, para que ele mudasse a delação. E ele veio fazê-lo aqui, contratou o mesmo advogado do CEF para afinar a versão que estava conflitando a ação penal entre ele e o CEF. Aí passou a ter a mesma versão que o CEF, em alguns pontos. E veio aqui perante esse juízo, e diante desse juízo, ele veio dissertar sobre, naquele momento, eu que era o presidente da Câmara com foro privilegiado. O que esse juiz, em outras oportunidades, não fez. Quando tratava de foro privilegiado, simplesmente passava e mandava falar ao Ministério Público, que não era da competência do juízo. Então, todos esses fatos do Júlio Camargo foram muito estranhos. Ele diz que foi espontaneamente, que mandou a advogada procurar as mesmas pessoas que ele procurou em Curitiba, mas ele fez na Procuradoria-Geral da República, não fez em Curitiba. Depois, ele diz que, contrariamente, ele diz que houve ligação da Procuradoria-Geral da República para ele depor. Então já não é mais espontâneo. Então essas divergências do seu Júlio Camargo, da delação, elas têm, de uma certa forma, ser ponderadas, porque ele mente muito. Ele se contradiz com ele mesmo. As contradições do seu Júlio Camargo não é só com os outros, não. É com os depoimentos dele mesmo. Nós temos vários pontos para apontar de conflitos de depoimentos dele, da delação, de depoimento aqui, depoimento em votação, que ele fala coisas completamente diferentes. Por exemplo, no caso dos requerimentos, o senhor Fernando Baiano fala que Paulo Roberto quem o procurou para avisar que os requerimentos tinham chegado na Petrobras vindo do Ministério das Minas e Energia. Paulo Roberto nega que tenha procurado o Baiano para isso. E o Baiano fala que o Paulo Roberto queria se aproveitar para tirar uma vantagem em relação a isso. Paulo Roberto nega. Aí o Júlio Camargo, já por outra vez, no depoimento da delação, ele fala que não tinha falado para o Júlio Camargo, para o Paulo Roberto, dos depoimentos. Mas já no depoimento dessa ação penal, ele fala que quando pediu um encontro com o Lobão, ele avisou que era para tratar dos requerimentos. Ele se conflita com ele mesmo. Então, essas contradições do seu Júlio Camargo do requerimento... e mais, o seu Júlio Camargo diz que não tinha conhecimento que ia ter agente público como beneficiário. Ora, eu sou o quê? Eu não sou agente público? Se ele diz que está pagando a mim, não está pagando agente público? Ele diz, entre a primeira e a segunda sonda, que ele foi procurar o Severo para poder bypassar o Fernando Baiano. E o Severo teria negado, dizendo até para ele, time que está ganhando não se mexe, procure Fernando Baiano. Ele fala que recebeu, que teve uma reunião com o Severo. A única divergência que ele tem com o depoimento do Severo, ele fala que teve uma reunião com o Júlio Camargo no flat dele na Vieira Solto, junto com o diretor da Mitsui e na GOC, para dar justificativa do atraso da propina. O Júlio Camargo admite a reunião, mas diz que o Inacoag não estava presente, mas o Severo disse que estava presente. Ora, se ele foi discutir com o Severo o atraso da propina, ele não sabia que estava pagando agente público? Depois ele reporta um almoço feito com o Fernando Baiano e Luiz Carlos Moreira, para dar satisfação do atraso da propina. Então, o Moreira era o quê? Não era agente público? Sim. Então, aí sentou comigo para dar satisfação do atraso, ou para acertar a diferença, ou para acertar, segundo ele, o pagamento daquilo que ele entendeu devido ao Baiano? Eu não sou agente público? Então ele está mentindo, dizendo que não sabia que tinha conhecimento de agente público. Mas ele reporta uma terceira sonda que ia ser feita. Mas esse acho que é o depoimento que ele retificou, né? Não, isso não retificou não. Ele reporta um terceiro depoimento, uma terceira sonda, que era com a Pride. Fala que sentou com o Sr. Severo para discutir essa operação. Ela estava feita, e quando saiu de lá, o Sr. Renato Duque o chamou e disse que ele tinha que sair, com a intermediação desse negócio tinha que ser feito com o Sr. Hamilton Padilha. E ele saiu, e a intermediação ficou com o Sr. Hamilton Padilha, que, aliás, é delator de um crime só. E, no entanto, só essa delação do Sr. Júlio Camargo fala que o Sr. Hamilton Padilha participou da terceira sonda da Pride. Então, aqui, todo mundo aceitou que ele tinha só aquele caso que virou ação penal, se não me engano, da Vantage. Eu acho que está um pouco dispersivo. Não, dispersivo não, eu estou querendo contextualizar que o Sr. Júlio Camargo mente. As contradições dele com ele mesmo.
Então eu quero contextualizar isso, assim como Vossa Excelência contextualiza algumas coisas, eu acho que é importante contextualizar. Então, o senhor está falando do Hamilton Padilha. Né? não, porque isso está no depoimento daqui. Sim. E é a sonda com o Severo, com o Fernando Baiano, Sim, seria a terceira sonda da Samsung. Ah, mas essa é uma outra situação. a Samsung, por exemplo, não está sendo responsabilizada nessa ação penal, em nenhuma delas das sondas. Quando a Samsung sabia que havia pagamento a agente público, no depoimento do Fernando Baiano, no depoimento do Severo, no depoimento do Paulo Roberto nessa ação penal, fica claro que a Samsung sabia. E o seu Júlio Camargo diz que não sabia. Todos eles. Essa avaliação cabe ao Ministério Público, né? Sem dúvida. Prova, não, na Coreia o presidente da Samsung foi preso, a presidente da República caiu. E se fosse uma empresa brasileira na Coreia, certamente estaria responsabilizada, mas aqui no Brasil mas não. Aí fica a recomendação. Não, estou alertando que do que eu li dos depoimentos que estão aqui. Posso dizer página e local que estão cada um desses incluídos. Mais perguntas? Tem, não tem. O senhor considera que o Fernando Baiano pode ter usado o nome do senhor? Me parece que sim, né? Isso é possível. Né? Como todo lobista que a gente agora tem conhecimento, aliás, o senhor Fernando Baiano mudou a delação dele. Mudou, não, ele fez a delação dentro do complexo médico penal que lá eu estou, da qual o senhor Marcelo Milha foi lá procurá-lo para fazer a delação, para poder me incriminar. Tem testemunho dos presos que estão lá com ele desde aquela época, que ele pegou informações com os presos lá, de conversas informais, para tentar colocar conhecimento sobre pessoas que ele não conhecia. Tem um caso, inclusive, envolvendo um assessor do Palocci aí, sei lá, enfim, que ele fala de uma contribuição, não sei do que foi colocado ali, que ele obteve a informação dentro do CMP. Ele perguntou qual é o nome daquele assessor do Palocci, aí o pessoal falou sem nenhuma maldade, e ele usou aquilo na delação. Então o senhor Marcelo Milha foi procurar o senhor Fernando Baiano no CMP. Inclusive o senhor Marcelo Milha indicou o advogado dele, o senhor Sérgio Riera, que é colega de faculdade dele. E essa informação eu a detenho muito simples, porque os meus advogados que atuaram no Supremo Tribunal antes de vocês, que era o doutor Antônio Fernando, doutor Reginaldo Oscar de Castro, doutor Reginaldo Oscar de Castro, a filha do doutor Reginaldo é casada com a filha do advogado anterior do Fernando Baiano, que era o Nero Machado. Então essa informação que foi constituída do advogado indicado pelo Marcelo Milha, isso é pública, me foi chegada no momento, vinda do advogado do Fernando Baiano. Então, da época, do anterior. Então, o senhor Fernando Baiano é uma figura, é uma delação também que tem que ser, digamos assim, bastante esmiuçada. E, inclusive, essa participação do senhor Marcelo Milha, que fez, curiosamente, ele foi fazer os depoimentos da Solange, foi fazer de Júlio Camargo, foi fazer de Fernando Baiano, tudo envolvendo esse processo, está o senhor Marcelo Milha por trás. Então, mais alguma pergunta? Eu vou deixar o senhor livre se quiser fazer algum esclarecimento, acho que no final. Eu faço uma pergunta se o senhor tem mais alguma coisa a esclarecer. Tem bastante. Eu gostaria só de passar aqui o meu checklist para saber se permitisse. Tem mais perguntas? Da minha parte, sim. Se você me permitir, só passar uma se eu cobrir todos os pontos. Se puder ser objetivo. Eu vou ser objetivo, mas só passar, que são muitos pontos, né? O senhor já falou bastante, né? Acho que muitos temas já foram vistos. Vai ver se tem alguma coisa que o senhor não falou. Eu não falei. Isso. Tá, não vou. Eu, aproveitando então uma indagação complementar ao senhor, depois que houve essa descoberta desses requerimentos, surgiram esses depoimentos sobre os requerimentos, o senhor procurou a senhora Solange Almeida, conversou com ela? Eu acho que não, porque eu estava já na presença da Câmara, já estava longe, eu não me lembro de ter tratado, para tratar do requerimento, não. Conversou com ela sobre esses fatos, não? Eu creio que não, que para mim, Excelência, o fato ele é tão simplório, ele é tão notório, porque o autor do requerimento é ela. Ela é a autora, a autora do requerimento é ela. Não, mas a pergunta é objetiva, o senhor não se lembra então de ter procurado? Não me lembro de ter procurado ela para tratar desse assunto, com certeza absoluta, não há necessidade disso, porque eu não tenho nada a ver com o requerimento e duvido que ela vai dizer qualquer coisa diferente que não seja verdade. Então pode checar aí a sua lista.
apenas, enfim, para complementar essa parte da Samsung, o Júlio fala no termo complementar dele, que quando o Baiano teria pedido mais valores, ele foi à Samsung e colocou o valor exigido pelo Baiano. Só isso é uma constatação que a Samsung estava partícipe dos valores das propinas que estavam sendo pagas. Ele mesmo fala na oitiva dele, o Júlio Camargo, que foi tentar, nessa suposta reunião que não aconteceu, que foi tentar me explicar a razão dos atrasos, que eu não quis nem tomar conhecimento de qualquer explicação dele. Ou seja, ele mostra que eu não sabia o assunto. E ele diz que eu não falei que sabia dos assuntos da sonda, mas ele diz que tinha certeza que eu sabia. Quer dizer, até isso ele coloca a imaginar. O Júlio Camargo foi pressionado pelo juiz auxiliar do Supremo que conduziu o depoimento dele, quando ele diz que, sobre a razão que no depoimento dele de 8 de abril de 2015, no inquérito Lobão, ele ter dito que só me conheceu em 2013. Que isso não era fato que ele precisava ter omitido, mas ele omitiu esse fato. E ele não soube responder. O voto no Supremo Tribunal Federal do recebimento da denúncia coloca que os elementos probatórios de pagamento a mim são as notas fiscais emitidas pelo Fernando Baiano. Só que o Fernando Baiano, ele no depoimento disse que o valor que recebi das notas fiscais ficaram para ele, que ele não me repassou qualquer valor, nem na ótica dele, do recebimento das notas fiscais. Então, aquilo que poderia ser uma prova objetiva, que ele poderia ter que me repassou o valor, ele assume que isso que ele recebeu através de simulação de serviço, o dinheiro ficou para ele. O CEF, inclusive, fala no depoimento dele que teve mais pagamentos que não foi o que ele passou. Então, além daquela dinheirama toda que foi passada, ele diz que teve mais, que ele tomou conhecimento que não foi por intermédio dele. O senhor Júlio Camargo fala que o assento da comissão foi com o senhor Heros Lee, da Samsung, que participou de todas as reuniões, assim como esse Naguac, que participou da discussão com o Severo, segundo o Severo, da justificação dos atrasos da propina, participou de todas as reuniões da Petrobras. E tem um depoimento do presidente da CPI, do presidente da Mitsui da CPI da Petrobras, em 2015, onde ele fala que a Mitsui participou de um processo de seleção e a Samsung foi escolhida numa licitação. Só que o Fernando Baiano e o próprio Júlio Camargo e o Severo falam que primeiro foi escolhida a Samsung e depois entrou a Mitsui como sócia. E a Samsung foi criado 2 grupos de trabalho, um para analisar a sociedade, que era entre Petrobras e Mitsui, e a terceira para analisar as condições da plataforma, que era Petrobras, Mitsui e Samsung. Se tinha licitação, como é que ia botar a Samsung? E mais, a segunda sonda não tinha Mitsui. Foi direto da Petrobras com a Samsung. Cadê o processo de escolha? Cadê os elementos disso para provar que foi uma licitação ou que foi um processo de seleção? Isso não existe. Eles já sabiam que a sonda era deles. Tanto que na segunda sonda se pagou um slot de 10 milhões de dólares antecipado antes de começar a discutir a negociação. Então, se a Petrobras pagou antes de discutir, ela já tinha escolhido a Samsung. Eu queria deixar claro a coisa que eu falei do deputado Sérgio Brito, porque a desavença dele comigo ela é absolutamente insuperável. Porque o que aconteceu? O deputado Sérgio Brito era membro do partido PSC.
e o PMDB cedeu para o PSC, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, naquele ano de 2011, justamente o ano do requerimento. E simplesmente o deputado Sérgio Brito saiu do PSC e se filiou ao PSD, quando teve a criação do PSD. E o regimento da Casa diz que o partido a quem cabe a comissão, na medida que o parlamentar saia do partido, perde a comissão. Então eu requeri e a presidência da Câmara retirou ele da comissão. Aí o que aconteceu? Houve nova eleição. Aí ele resolveu disputar e ganhou a eleição. Só que ele também não podia disputar porque pertencia ao partido. Então a segunda vez eu tive que tirá-lo através de recurso e foi acolhido, ele foi retirado. Depois ele foi membro do Conselho de Ética quando tinha o meu processo e se declarou impedido para votar. Antes ele tentou ser presidente do Conselho de Ética em 2013 e lá, por acordo político, a gente tinha outro candidato e disputamos com ele, que era para cumprir um acordo político. Então eu tenho realmente uma desavença com ele política, não por maldade nem por nada, mas uma desavença insuperável. Ele fala isso no depoimento. Tanto que ele se declarou impedido do Conselho de Ética. O senhor Eira, quando depois aqui, ele admitiu que os metadados podem ser importados, possível por qualquer usuário. Então, quando você faz um requerimento à Câmara, a gente está pedindo isso em perícia, o requerimento fica lá. Quando você pega um modelo de requerimento para fazer um semelhante, isso que Vossa Excelência falou, com relação, às vezes, um final igual, às vezes um texto igual, muitas vezes são textos importados de outros requerimentos já existentes. Então, que fica, altera o metadado, altera o conteúdo, mas mantém o autor do primeiro documento. Então, é muito possível, isso acontece muito, que muitos requerimentos que eu tenha sido feito há muitos anos atrás, sejam usados de modelo por outros parlamentares também. Isso acontece, a gente pediu até para tentar provar isso. E ele admite que isso pode acontecer. O Baiano fala aqui que citou pela primeira vez o meu nome com o Júlio Camargo em 2011, só que ele me levou em 2010 no escritório do Júlio Camargo. O Júlio Camargo fala que tomou conhecimento do requerimento pelo Takagi da Mitsui. Já o Paulo Roberto, o Baiano fala que foi o Paulo Roberto. Mas isso aí o senhor já falou. Não, meu Takagi não tinha falado. Na verdade, o seguinte, qualquer defesa que o senhor possa apresentar, o senhor pode fazer por intermédio do seu advogado. São muitas páginas aí, né? Acho que... Mas eu pediria a Vossa Excelência que tivesse um pouquinho só de paciência, porque pode ter dados. Fatos, né? Eu não estou fazendo nada que não seja de fato da ação penal. Mas eu vejo que o senhor já falou a maioria das coisas. Não, mas eu quero falar tudo, não é a maioria não, eu quero falar tudo. A maioria disso já foi falado. Acho que muita coisa já foi dita e é fato, Excelência, acho que não teria. O requerimento, quando ele é criado do modelo ULT, que pode ser criado, inclusive, fora da Câmara dos Deputados e ser trazido para dentro da Câmara. Só gera metadados quando está no ambiente da Câmara. Um deputado podia estar logado a 50 máquinas ao mesmo tempo. Não existia limitador. Quando eu fiz o ato 25 que mudou isso, eu tinha a possibilidade de impedir mais de um acesso ou só ter o acesso com o deputado dentro da casa, que seria o correto. Eu não fiz porque os deputados não queriam, porque às vezes tem 3 assessores, porque acontece que às vezes você está no plenário, um assessor vai usar na liderança, que é perto do plenário, e o gabinete dele está usando. Então tem mais de um acesso, ele podia ter 50, uma distância quilométrica entre um e outro, nada impedia. Mas assim, senhor Eduardo, eu não vou esperar o senhor ver todas essas folhas não, aí tem umas 50 folhas. Eu posso ler se eu quiser. O senhor pode fazer suas declarações finais se quiser. Se tiver algum fato relevante que o senhor tenha eventualmente esquecido, o senhor pode passar ao seu advogado, que tem condições de informar. Ele passar mais rápido, mas... mas não tem convenhamos, não é assim, não. É porque o processo é grande, são muitos fatos. O tempo se protrai Sim, mas nós já estamos aqui ao longo de 5 anos. Excelência, mas é um processo que você falou, tem 3 anos, tem não sei quantas mil páginas, eu tenho necessidade de me defender, então eu tenho que ter os detalhes para poder me defender. É a oportunidade que eu estou exercendo a minha autodefesa. Não se defende só aqui, o senhor defende pelo seu Mas advogado. Isso aí vai postergar o fim do interrogatório por 15 minutos, que seja 10 minutos. Eu acho que compensa
permiti-lo só chegar. Até porque o roteiro das alegações finais, ele utiliza o meu depoimento, inclusive. Então, muitos dos pontos que estão aqui vão ser utilizados por roteiro e vai fazer as minhas alegações finais. Então, é importante eu marcar a minha posição. Ao contrário que está habituado a maioria dos processos aqui, as pessoas não falam, excelência, e eu falo. Certo. Eu vou interromper aqui um minutinho a gravação.